O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 85, mas antes eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast e o canal no YouTube do Crimecast. Os links que os levarão direto para o canal do YouTube e para o perfil do Instagram estarão disponíveis na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e a gente vai para a segunda parte, a parte final aí do caso Savannah Greywind. Então, amigos, vocês lembram que a gente parou ali, o final da primeira parte foi no momento em que o detetive lá da área de Fargo, do norte de Fargo, o Josh Lewis, que conhecia muito bem ali a região, ele chamou um parceiro, um colega, para investigar mais a fundo, o que teria acontecido com a Savannah, Havia ali a suspeita sobre o casal Brooke e William, e vocês lembram que eles foram o Josh foi, até a porta da Brooke, bateu algumas vezes, mas eles não saíram, eles não apareceram, eles não abriram ali a porta, e o Josh, ele ficou ali meio que vigiando os dois ali, e depois ele decidiu fazer buscas, então a gente vai continuar daqui, tá? O detetive, então, decidiu fazer buscas oficiais, mas lembra que organizar buscas oficiais demoraria um pouco e as pessoas não queriam esperar mais. Só para relembrar, a Savannah sumiu no sábado à tarde, isso aqui já era na segunda-feira, sem nenhuma notícia dela por todo o sábado, por todo o domingo, e aqui já era na segunda-feira. Então, as pessoas começaram a fazer grupos de buscas não oficiais. De acordo com Josh, foram formados grupos não só em Fargo e Morehead, mas em toda a região. Os grupos passaram a colocar cartazes com o rosto de Savannah em todos os lugares. Nesse meio tempo, a polícia de Fargo descobriu que William Hinn tinha um mandado de prisão por um caso à parte, e então decidiram tentar prender William por conta desse mandado e assim poder levar o homem à sala de interrogatório. Josh planejava arrancar alguma pista, alguma informação do homem a respeito de Savannah. A polícia então foi até o prédio para aguardar uma oportunidade e, ao avistá-lo, o prenderam pelo mandado. Os investigadores descobriram que o casal tinha acabado de voltar de uma loja do Walmart. Joe Greywind, o pai de Savannah, lembra que na ocasião da prisão de William,
Brooke tinha uma bolsa grande em suas mãos e diz que imaginaram que ali dentro caberia um bebê e pediram aos policiais que parassem ela antes que ela entrasse no apartamento. Porém, segundo Norberta, os policiais não fizeram nada e só tinham interesse em William. A família, né, os pais da Savannah, eles tinham a ideia fixa de que ela realmente tinha feito algo com a Savannah e estavam com a bebê, mas nada tinha sido encontrado, né? A procuradora do condado de Cass, Leah Vist, explica que mesmo que quisessem, os policiais não poderiam fazer com que Brooke abrisse aquela bolsa se ela não aceitasse e sem um mandado. À 1 da manhã de quarta-feira, dia 23 de agosto, William Hinn foi levado para a delegacia de Fargo e passou a ser interrogado pelo detetive Josh Luz. Então eles conseguem prender pelo mandado que ele tinha lá, que era de uma outra coisa, de terça para quarta. Então já era madrugada ali de quarta-feira quando eles prendem o William. Segundo Josh, William contou que chegou em casa do trabalho no sábado à tarde, entrou em seu apartamento e viu Brooke e Savannah sentadas no sofá da sala. William afirma que ao chegar, Brooke apresentou Savannah a ele, dizendo a seguinte frase, abre aspas, "Oi, querido, que bom que chegou. Esta é a Savannah", fecha aspas. O homem diz que deu um oi e foi direto para seu quarto, tirou a roupa do trabalho e foi relaxar e ligou o seu computador. Então aqui já é a versão dele, né? Quando os policiais prendem ele e já começam a interrogá-lo, essa é a versão dele de quando ele chegou em casa no sábado. William ainda diz que momentos depois, o pai de Savannah teria batido a porta. O detetive então solicita que William crie uma linha do tempo dos acontecimentos da forma mais detalhada possível. Josh sabe que Brooke tinha dito antes aos policiais que Joe Greywind tinha subido e batido a porta e que, segundo o relato dela, Savannah foi embora quase que imediatamente após o pai ter ido procurá-la. Em determinado momento, Josh pergunta se William saberia onde estaria Savannah naquele momento. E na mesma hora, ele responde que não sabe onde a jovem está. Outra pergunta do detetive é se William sabe o que aconteceu com Savannah. E ele responde o seguinte, abre aspas, "Não faço ideia. Ela saiu de lá logo depois que o pai apareceu", fecha aspas. William diz que não a viu saindo, mas diz que sabe que ela saiu. Ainda durante o interrogatório, os investigadores são avisados de que alguém do Walmart tinha entrado em contato com a polícia, dizendo que havia ocorrido uma batida no estacionamento da loja. Segundo a informação, o autor da chamada tinha anotado a placa do carro que causou a batida no local e que o veículo tinha fugido de lá. Se tratava de uma picape Chevy vermelha, a mesma que William dirigia quando foi preso ao norte de Fargo. Josh Luz então confrontou William com essa informação. Segundo o detetive, ele indagou William tranquilamente sobre aquilo. O namorado de Brooke confirmou que era verdade e explicou que deu a ré
e encostou em um carro que estava atrás do dele, enquanto saía. William diz que o motorista do outro carro disse que ele precisava permanecer no local após a batida, mas diz que ao ver que o homem estacionou seu carro no outro lado, ele decidiu não ficar e entrou na picape, deixando o estacionamento. Então olha isso, cara, no mesmo dia que ele é preso, ele tinha se envolvido nesse acidente e tinham anotado a placa do carro dele. Justamente quando ele chegou em casa do Walmart, a polícia o prendeu e a polícia recebe essa informação, né? Com todas aquelas informações, Josh e Nick Jonas decidiram investigar por que Brooke e William tinham ido até o Walmart no meio da noite. Os investigadores solicitam as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e, vendo a câmera que filma o local, perceberam que eles chegaram no estacionamento e William saiu pelo lado do motorista e foi até a loja. Josh diz que ele e Nick concluíram que Brooke estava com algo e por isso permaneceu na picape. Os investigadores também pediram uma cópia da nota fiscal do que foi comprado por William naquele dia. O detetive diz que na nota tinha comida, roupas, um par de sapatos e também havia um pacote de fraldas. Um pacote de fraldas para recém-nascido. Ao constatarem isso, a investigação então começou a mudar, ou seja, estava nítido agora que William e Brooke tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento de Savannah. Quando eu falo isso, né, que a polícia constatou isso quando soube que eles tinham comprado fraldas para recém-nascido, é que a própria polícia, no momento, tinha ouvido, né, os familiares falarem o que eles achavam, mas eles não tinham até então algum indício de que eles realmente estivessem envolvidos diretamente, né? E só aí, com essa informação, quando eles apuram isso, é que eles começam a ver as coisas de uma outra forma, né? A investigação continua e o detetive Jonas solicita que o chefe de William Hinn vá até a delegacia. Em seu depoimento para o policial, o homem diz que havia parabenizado William na segunda-feira, pois ele havia mencionado que a mulher tinha dado à luz um bebê naquele fim de semana. O chefe de William afirma que ele foi trabalhar na segunda e que ele reclamava de estar cansado, pois não conseguiu dormir bem por causa do bebê. Olha isso, cara. Ao saber daquela informação, o sargento Sam Bowman diz que pensou, abre aspas, minha nossa, onde estava esse bebê? Ele está vivo? Ele está seguro? Bowman diz que ficou imaginando como o bebê estava no apartamento e ele não viu. Depois de organizar tudo, o detetive Josh Luz executou uma busca no apartamento de Brooke no dia seguinte. Então, isso aqui foi na quarta, eles apuram todas essas informações na quarta-feira e na quinta eles vão fazer mais uma busca lá no apartamento da Brooke. Às 14 horas do dia 24 de agosto, uma quinta-feira, os policiais vão até o apartamento de Brooke Cruz. Norberta lembra que viu quando vários policiais chegaram ao prédio e subiram para o apartamento 5. Enquanto isso,
Josh foi até o apartamento dos pais de Savannah e explicou que tinham um mandado de busca para o apartamento 5 e que estavam executando naquele momento. Josh então pediu a eles que aguardassem do lado de fora do prédio, do outro lado da rua. O detetive ficou com os Greywind durante a busca dos policiais no apartamento 5, enquanto os acalmava. Os agentes arrombaram a porta do apartamento e algemaram Brooke e William, levando-os para fora, enquanto fez uma busca minuciosa em todo o local. Alguns momentos depois, algo é encontrado. Joe Greywind diz que ouviu quando o vizinho que morava abaixo do apartamento de Brooke falou, abre aspas, "Meu Deus, encontraram um bebê", fecha aspas. Norberta lembra que ao ouvir aquilo, começou a gritar falando, abre aspas, eu disse a vocês, fecha aspas. Os vizinhos que se encontravam no prédio saíram no momento em que policiais pegaram o bebê e levaram até uma ambulância. Norberta pergunta aos policiais se encontraram Savannah, mas eles respondem que não, ela não foi encontrada. Sam Bowman se recorda que Norberta estava certa. Momentos depois da busca feita pela polícia e da notícia se espalhar, vários repórteres foram para a frente do prédio. A notícia de última hora era o achado de um bebê em um dos apartamentos daquele prédio e um casal levado sob custódia pela polícia enquanto as buscas por Savannah continuavam. O detetive Josh Lewis diz que ficou muito impressionado com o comportamento de Joe Greywind naquele momento e diz que ele mesmo não sabe se conseguiria manter a compostura se aquilo estivesse acontecendo com ele. Joe respondeu que se fizesse o que tinha vontade de fazer com o casal, pegaria no mínimo 10 anos de cadeia, então preferiu se conter. A pequena bebê de Savannah, de nome Hazley Joe, foi levada ao hospital. Estava viva. Brooke e William foram levados a salas separadas para um interrogatório. Em seu depoimento, Brooke começou dizendo que Savannah teria pedido ajuda a ela para induzir o parto. Em um trecho do seu depoimento, ela disse o seguinte, abre aspas, então eu disse a ela, eu disse que, basicamente, você pega um longo gancho e tenta alcançar o colo do útero e rompe a bolsa. É bem fácil, fecha aspas. Um dos investigadores pergunta que tipo de gancho seria. Brooke continua, abre aspas. Acho que eu não sei o que ela acabou usando, porque ela não estava comigo quando aconteceu, fecha aspas. O investigador então pergunta o que Brooke aconselhou a ela. Brooke falou novamente, abre aspas. Falei para ela usar um palito de espetinho, um palito longo de espetinho, fecha aspas. Josh Lewis pergunta se era tipo espeto de churrasco e a mulher responde que sim. Brooke é perguntada se deu alguma substância a Savannah, mas ela nega. A mulher continuou afirmando que Savannah tinha saído de lá normalmente e que estava bem e saudável, caminhando sozinha por volta das 14h45 do sábado
e que só depois teria voltado para lhe entregar a bebê. Olha a história da Brooke. Brooke continua seu depoimento dizendo que Savannah não queria a filha e diz que a única coisa que fez foi aceitar e cuidar da bebê e que em alguns momentos chegou a pensar em descer até o apartamento dos pais de Savannah para entregar a criança a eles, mas diz que não conseguiu tomar essa decisão. Então, olha isso, cara. Eles encontram a bebê que, felizmente, estava com vida, né? E é levada para um hospital ali para fazer todos os exames e ver se está tudo bem realmente. E a Brooke diz, né? Ela conta essa história de que a Savannah não queria a criança, que perguntou a ela como que faria para induzir o parto, teria feito esse parto não na casa da Brooke, né? Não no apartamento da Brooke, mas teria feito e depois retornado para entregar o bebê a ela. Mas é óbvio, né, que é uma história meio sem pé nem cabeça, né? Brooke foi presa e somente após 3 meses e meio dentro da cadeia foi que resolveu contar o que de fato aconteceu naquele sábado, 19 de agosto. Brooke solicita falar com os investigadores e dá um novo depoimento e começa dizendo, em lágrimas, que tinha que se deitar todas as noites, sabendo o que tinha feito. Brooke disse o seguinte, abre aspas, tenho que me deitar na cama à noite, sabendo que a senhora Greywind precisa explicar à neta um dia o que aconteceu à mãe dela. Fecha aspas. A mulher explicou que no começo, algum tempo atrás, disse a William que acreditava estar grávida e que foi ele quem lhe falou que ela não estava, ou seja, era uma espécie de delírio. Segundo Brooke, foi dali que surgiu o plano de pegar o bebê de Savannah. Em seu relato sobre aquele sábado em que tudo aconteceu, ela diz que desceu até o apartamento 2 e pediu que Savannah a ajudasse com um trabalho de costura, mas com o único intuito de atrair a jovem e pegar a bebê dela. Brooke conta que Savannah subiu e entrou no apartamento e que em dado momento a empurrou e diz que após isso ela caiu, batendo a parte de trás da cabeça na pia. De acordo com Brooke, Savannah caiu e ficou ali mesmo, e foi aí que ela pegou uma faca de cozinha ou uma lâmina e Brooke não completa essa frase e continua explicando que Savannah estava inconsciente, mas que ficava acordando de vez em quando, ou seja, desmaiava e acordava em sequência várias vezes. Brooke diz que então fez um corte na barriga da jovem e conseguiu tirar a bebê. Após conseguir tirar a criança de dentro da barriga de Savannah, ela diz que William entrou no banheiro e eles perceberam que Savannah estava mal. Porém, William diz que não sabia se ela estava viva ainda. Brooke então respondeu que acreditava que ela não estava morta. William saiu do banheiro e foi até o quarto, voltando com uma corda. William então enrolou a corda no pescoço de Savannah e amarrou bem forte. Segundo Brooke, o parceiro disse o seguinte, abre aspas, bem, se ela não estava morta antes, agora está, fecha aspas.
E aí, após isso, tudo foi limpo. Olha isso, cara, é bem louco essa parte, né? Porque a Brooke, ela, com um peso enorme na consciência, ela decide contar o que aconteceu e ela diz que simplesmente cortou a barriga da Savannah e conseguiu tirar a criança. E depois, segundo ela, o William a matou. E aí, essa parte, depois, acho que lá na frente, o detetive vai explicar, mas eles tinham meio que preparado, né, para que não ficasse nenhum vestígio, nenhum resíduo. Eles limparam ali toda a cena do crime, justamente após ali eles terem matado a Savannah. Olha isso, cara. E aí vem uma pergunta que não quer calar. O bebê foi encontrado, né? Mas o corpo da Savannah, onde ele estava esse tempo todo? Já que tudo aconteceu no sábado mesmo, e a polícia foi ao local 2 vezes, ainda foi novamente no domingo e não encontrou nada, né? Então a gente vai saber o que ocorreu depois que eles mataram a Savannah e como eles esconderam, né, o corpo dela. Nas 2 primeiras vezes em que a polícia foi até o local, o corpo de Savannah estava em sacos de lixo, em um dos closets do banheiro. Incrivelmente, a bebê esteve o tempo todo em cima da cama, do lado de William Hinn, por debaixo de travesseiros, no mesmo lugar que estava, inclusive, quando foi encontrada pelos policiais durante o mandado de busca. Olha só, cara. Josh Luz diz que Brooke e William sempre achavam que a bebê faria algum barulho e então eles seriam descobertos, mas surpreendentemente ela nunca fez um barulho sequer enquanto os policiais estavam no apartamento. É incrível isso mesmo, realmente. O sargento Sam Bowman diz que nunca ouviu nenhum barulho. Tudo estava em total silêncio durante as 2 vezes que foi ao apartamento e entrou no quarto em que William se encontrava. Então, para vocês entenderem essa parte, o policial, quando ele entra nesse quarto, o William está deitado numa cama e do lado do William tem travesseiros. A bebê estava o tempo todo por debaixo desses travesseiros, cara. E, de forma impressionante, nunca chorou ou fez algum barulho no momento em que os policiais estavam lá dentro. É incrível, realmente. Mesmo durante a última busca, quando os policiais arrombaram a porta e, com a gritaria dos policiais dizendo a plenos pulmões que aquilo era um mandado de busca, a bebê não fez nenhum barulho. Durante essa busca em que Brooke e William foram presos, os policiais encontraram livros de anatomia no apartamento. Porém, nenhum daqueles livros ensinava a fazer o que Brooke fez. O mais impressionante é que mesmo sem Brooke ter treinamento médico para fazer um parto não natural, ou seja, uma cesariana, sem conhecimento e sem instrumentos adequados, a bebê nasceu completamente saudável. Olha isso, cara, é praticamente um milagre isso, né? Como parte do plano, Brooke também já tinha impresso os formulários do Departamento de Saúde da Dakota do Norte, para então conseguir, posteriormente, uma certidão de nascimento. Os investigadores também descobriram no computador do casal buscas no Google sobre quanto tempo um bebê conseguiria sobreviver se a mãe parasse de respirar. De acordo com as investigações, Brooke planejou tudo isso antes, ou seja, está caracterizado um crime premeditado, né?
A polícia encontrou, inclusive, uma folha de caderno onde a mulher tinha anotações detalhadas das etapas de uma falsa gravidez. Nessa folha estava anotada a data da última menstruação e a data estimada para o parto, que era 6 de agosto de 2017, ou seja, quando atraiu e matou Savannah. Em suas anotações, estava menos de 2 semanas atrasadas. Então, olha só como ela planejou praticamente tudo para parecer que ela tinha dado à luz um bebê. Inclusive, o William fala isso, né, para o seu patrão lá, para o seu chefe, né, que ela tinha dado à luz um bebê no fim de semana. E sobre o William também, né, ele tinha dito, né, a Brooke diz que ele tinha falado que eles precisavam de um bebê. Então, quando eles decidem, então é aí que eles começam a planejar para tomar o bebê da Savannah. Após a segunda vez que a polícia foi até o apartamento de Brooke e William, eles então decidiram que precisavam se livrar do corpo de Savannah. Foi aí que no domingo pela manhã, olha isso, uma cômoda grande que o casal tinha no apartamento se tornou um caixão temporário. William esvaziou a cômoda, tirando a parte de dentro das gavetas, utilizando apenas a parte da frente de cada gaveta e com pregos martelou, fazendo o mínimo de barulho possível para martelar toda a cômoda e esconder bem o corpo de Savannah. Então, amigos, para vocês entenderem e visualizarem, a cômoda, óbvio, todo mundo sabe como que é uma cômoda. E essa cômoda era uma grande, com mais ou menos ali umas 4 gavetas grandes. E aí o que é que ele faz? Ele tira a parte de dentro das gavetas. Então é como se ela se tornasse uma caixa, né? E a parte da frente das gavetas, onde tem o puxador, ele manteve e em cada gaveta ele colocou pregos, pregando essa parte da frente na cômoda. Ou seja, ela virou uma caixa que para você tirar ali, ter acesso, você teria que tirar os pregos. Então foi assim que eles esconderam o corpo da Savannah, né? Primeiro em sacos de lixo em um dos closets, depois eles colocaram dentro dessa cômoda e depois eles saíram com a cômoda. Olha só. Durante a terceira busca da polícia, que aconteceu no domingo por volta das 18 horas, a cômoda estava no apartamento. Porém, mais uma vez, os detetives não encontraram nada. Muitas pessoas depois se perguntaram como, em 3 buscas, os policiais não perceberam e nem encontraram nada. Mas a promotora do condado pontua que a polícia tinha em mente que procurava por uma mulher de 22 anos, grávida de 8 meses. Ou seja, seria difícil imaginar que ela estivesse dentro de uma cômoda. É que a ideia era tão absurda, né, cara? Você imaginar que alguém pudesse fazer aquilo, que na terceira busca o corpo já estava dentro da cômoda e a polícia nem percebeu nada também, né? Na terceira busca também não foi encontrado nada, né? De acordo com as investigações e baseado nos relatos da confissão de Brooke, se apurou que no meio da noite de domingo para segunda, Brooke e William então decidiram tirar a cômoda do apartamento. Brooke diz que foi muito difícil mover aquele objeto onde estava o corpo de Savannah e lembra que foi muito tenso, pois imaginou que a qualquer momento
alguém poderia ver o que estavam fazendo. Porém, ninguém viu quando eles tiraram o corpo de Savannah do apartamento na madrugada de segunda-feira. E aí a gente vai voltar primeiro lá para as buscas, né? Meses antes, quando a Brooke ela não tinha confessado ainda, né? Porque a gente vai saber como as autoridades tentaram descobrir onde estava a Savannah, né? E como ela foi encontrada. Porque quando a Brooke faz a confissão, né, do que realmente tinha acontecido, ela conta como eles tiraram o corpo. Porém, eles nunca contaram para a polícia onde o corpo estava. E antes dela fazer essa confissão, a polícia continuou procurando e a gente vai saber o que ocorreu depois. E aí a gente volta lá, né, para o dia em que deram as buscas e encontraram a bebê, mas não encontraram a Savannah. Já tinha se passado alguns dias desde que Savannah tinha sido vista com vida pela última vez. Ninguém tinha ideia de onde a jovem poderia estar. E, com os dias se passando sem nenhuma resposta, obviamente, as chances de que ela não estivesse mais viva iam aumentando. A certa altura, os policiais sabiam que Savannah tinha sido morta pelo casal, e o detetive Josh Luz então fez um pedido a William, colocando mapas da região em sua frente e pedindo que William apenas apontasse onde o corpo de Savannah estava. Bastava apenas apontar o local no mapa, sem sequer falar nada. William apenas respondeu, abre aspas, quero muito ajudar vocês, mas não posso ser desleal com Brooke, fecha aspas. Durante dias, centenas de pessoas se disponibilizaram em um esforço conjunto para procurar por Savannah Greywind. Joe, o pai, lembra que as pessoas demonstraram ter um grande coração e fizeram aquilo pela Savannah. Foi um momento muito difícil para os pais ver que centenas de pessoas procuravam por Savannah dia após dia, mas não a achavam. Então, amigos, para a gente seguir aqui a linha, né, a linha do tempo, a Savannah some no sábado. São feitas 2 buscas no sábado, né, pela polícia na casa da Brooke e uma no domingo. Na segunda-feira, o Josh Luz começa a investigar junto com o Nick Jonas. Na quarta-feira, né, madrugada de quarta-feira, eles prendem o William por um mandado de prisão de uma outra coisa e descobrem as questões lá, né, indícios, né, de que eles estariam com o bebê. E na quinta-feira eles fazem essa busca, essa grande operação, arrombam lá o apartamento, prendem o casal e encontram o bebê, né, a bebê, mas não encontram a Savannah. Isso era quinta. Então na quinta-feira as pessoas, poxa, a Savannah não foi encontrada, a bebê foi, mas ela não. Eles fazem a busca na quinta, fazem a busca na sexta, fazem a busca no sábado. O pai dela diz que eram várias pessoas procurando dia após dia, mas não conseguiam encontrar a Savannah. Norberta Greywind lembra que havia vários casos de pais de mulheres indígenas desaparecidas e mortas que esperaram por meses, anos e até casos em que a vítima nunca foi encontrada, e diz como aquilo era uma realidade chocante e dolorosa. Mas no dia 27 de agosto, 8 dias após o ocorrido, algo foi encontrado no Rio Vermelho. Naquele domingo à tarde, Sandy Salisbury
moradora de Fargo, diz que o dia estava perfeito para navegar de caiaque e, como estava com a tarde livre, resolveu entrar com ele no Rio Vermelho. Sandy lembra que só queria passar um tempo na água relaxando. A mulher diz que todos sabiam do desaparecimento de Savannah, então tinha aquilo em mente e se recorda que todos os moradores na época estavam atentos a isso. Sandy entrou na água e, após alguns minutos navegando no Rio Vermelho, viu algo envolvido em um plástico preto e enrolado com fitas adesivas. Ela lembra que tinha o formato de um corpo. Ao se deparar com aquilo, Sandy então ligou imediatamente para a emergência. O detetive Josh Luz diz que estava em casa quando recebeu a ligação do seu tenente, informando sobre o corpo encontrado no rio. A confirmação de que era o corpo de Savannah veio após a família dizer que ela tinha uma tatuagem na perna. Era o desenho de um apanhador de sonhos. Apanhador de sonhos é algo que as pessoas colocam no quarto e elas acreditam que ele pega os sonhos ruins e deixa somente os sonhos bons passarem. Após conseguirem levar o corpo até a margem do Rio Vermelho, o plástico foi cortado e Josh viu a tatuagem na perna do corpo encontrado. Sandy ainda se emociona quando lembra do que aconteceu com Savannah e diz que aquilo nunca deveria acontecer. Uma família não deveria passar por algo assim. Isso foi no domingo seguinte, né? Na quinta-feira, a operação onde prenderam o casal e encontraram a bebê, aí passou quinta, sexta, sábado, no domingo dessa mesma semana, a Sandy, né? A Sandy Salisbury, uma moradora, conseguiu lá encontrar o corpo, né? Brooke se declarou culpada por mentir para a polícia, conspirar para cometer sequestro e para cometer assassinato. Em 11 de dezembro, Brooke Cruz foi condenada à prisão perpétua. William Hinn se declarou culpado pela acusação de sequestro e de mentir para a polícia, porém, foi absolvido da acusação de assassinato. William está cumprindo 20 anos de cadeia. A promotora do condado, Leah Vist, explica que William foi absolvido da acusação de assassinato porque os promotores não conseguiram provar, além da dúvida razoável, de que foi ele quem matou Savannah. Ou seja, como Brooke tinha o histórico de mentir sobre os detalhes do crime, então, como era possível acreditar que ela não estaria mentindo sobre isso também? Porque vocês lembram que no relato dela, ela disse que foi o William que amarrou uma corda no pescoço da Savannah e acabou matando ela assim, né? Por conta de Brooke ter assumido que foi ela quem fez o corte na barriga de Savannah, a culpa pela morte da jovem mãe recaiu inteiramente sobre ela, ou seja, aquilo era um fato e foi a prova em que os promotores se apoiaram. Após descobrirem toda a dinâmica de como aconteceu o crime contra Savannah Greywind, os promotores acreditam que o assassinato tenha ocorrido entre 14h30 e 15h30 e, levando em conta que a primeira ida do sargento Bowman até o apartamento foi às 17h17, eles imaginam que é possível que a essa hora o local já tivesse sido todo limpo pelo casal.
para Ryan Young Green, um dos promotores, nada que o sargento fizesse de diferente mudaria o fato de que Savannah já estava morta. O detetive Josh Luz diz que acredita que o local já estivesse todo preparado para o assassinato, pois não localizaram sangue, cabelo ou qualquer material biológico no apartamento. A promotora Leah Vist diz que espera que a morte de Savannah não seja totalmente em vão e conta que após o caso foi criada a Lei Savannah, que significa algum avanço. Ela explica que a Lei Savannah, em resumo, permite transparência nas jurisdições estaduais, federais e tribais e que dessa forma é possível que se tenha um melhor entendimento de quantas mulheres estão sendo impactadas por isso. Então, eu vou só ler aqui uma parte que eu peguei aqui para explicar melhor, né, a Lei Savannah da Dakota do Norte, que é o seguinte: a Lei Savannah, no contexto da Dakota do Norte e do resto dos Estados Unidos, refere-se a um projeto de lei que visa reformar os protocolos de aplicação da lei e justiça para lidar com mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas, que é a sigla, né, MMIW, Missing and Murdered Indigenous Women. A lei é um esforço para melhorar o acesso tribal a bancos de dados federais de informações criminais e criar protocolos padronizados para responder a esses casos. A lei foi apelidada em homenagem, né, a Savannah LaFontaine Greywind e é uma iniciativa importante, né, para lidar com a crise de mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas nos Estados Unidos. E aí a gente volta aqui para a gente terminar o episódio, que tem informações aqui sobre a bebê, né, da Savannah. A bebê de Savannah, Hazel Joe Greywind, que sobreviveu ao nascimento prematuro e uma cesariana violenta, vive atualmente com os avós maternos, Norberta e Joe Greywind. Joe conta que a neta é a melhor coisa da sua vida agora e diz que ela torna tudo muito melhor. Norberta diz que se recorda que ao ver a neta pela primeira vez, tinha certeza de que ela era a bebê de Savannah, pois a menina é a cara da mãe. Norberta conta que eles fizeram uma cerimônia e deram a ela um nome indígena que significa sobrevivente. E é realmente, né, cara, como que a menina nasceu completamente saudável, retirada assim da barriga da mãe por uma pessoa que não tinha treinamento. Com uma faca ela cortou a barriga da mãe da menina, conseguiu tirar ela e a menina não teve nenhuma sequela, né? Nasceu prematura realmente, mas nasceu completamente saudável. Olha isso. Norberta diz que conta a Hazel histórias sobre a mãe e que a mamãe dela está no céu. De acordo com Norberta, a menina está sempre olhando para o céu e às vezes pergunta qual estrela é a mãe dela. Norberta responde que Savannah é a estrela mais brilhante. Mesmo depois de toda a tragédia, Hazel Joe Greywind é a lembrança da existência de Savannah. É isso, amigos, mais um episódio para vocês aqui no Crimecast. E esse caso, cara, quando eu tomei conhecimento, né, dessa história, desse caso lá na Dakota do Norte, a princípio eu não sabia que se tratava de uma mulher indígena, né, de pessoas, né, descendentes dos povos originários. E
quando eu soube, eu quis mais ainda contar essa história para vocês, porque é algo muito chocante. E o triste disso, cara, é que há muitos casos de mulheres indígenas que desapareceram, nunca foram encontradas, e muitas que desapareceram e depois foram encontradas mortas, algumas depois de meses, outras depois de anos, depois de muitos anos, né? E o caso da Savannah é um caso muito chocante, né, cara, porque ela é muito nova, 22 anos, né, e ser morta assim por uma vizinha, né, a pessoa que conhecia ela e que teve ali a ideia maluca, bicho, de tirar a bebê de dentro da barriga. Algo terrível para os pais, porque eles ficaram ali um pouco mais de uma semana sem saber. Mas, na verdade, né, a Norberta, ela sempre teve a ideia de que a Brooke tinha feito isso, e era exatamente aquilo que ela imaginava, né? Então é isso, amigos. A gente termina aqui o episódio 85 e em poucos dias eu volto com um mini episódio e em breve também com mais um episódio novo para vocês aqui, tá? É isso, amigos. Até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.